Momento de tensão essa semana durante o conflito no Oriente Médio, um míssil israelense atingiu o Irã na manhã de sexta-feira. Esse fato confirmado por autoridades norte-americanas ouvidas por agências internacionais. O que de fato aconteceu nesse míssil que teria atingido o Irã? Foi um bombardeio? Não, depois de uma ofensiva iraniana também. A gente vai entender melhor o que aconteceu essa semana e quais são os desdobramentos para esse conflito no Oriente Médio para os próximos dias. E para falar a respeito desse assunto, eu converso agora com o cientista político André Laisch, especialista em política no Oriente Médio. André, boa tarde. Boa tarde, Pétria. Boa tarde a todos os ouvintes. André, é inegável quando a gente começou a receber mensagens de que talvez Israel estivesse lançando mísseis em relação ao Irã e outras partes do Oriente, é claro que todo mundo olhou para esse fato com muita apreensão, no sentido de um acirramento ainda mais profundo nessa crise, nessa guerra que acontece no Oriente Médio. Eu queria que você explicasse para a gente o que foi que de fato aconteceu. E o que a gente pode esperar para os próximos dias, porque é claro, você mesmo aqui no Revista já explicou para a gente a respeito da gravidade da presença do Irã em relação à questão do terrorismo, à questão do financiamento de unidades e células terroristas no Oriente Médio. E a gente sempre olha com muita cautela para essa presença do Irã em relação a esse conflito. Então explica para a gente o que aconteceu nesse finalzinho de semana, nessa sexta-feira, e o que a gente pode esperar para os próximos dias, André. Perfeito. Olha, o que aconteceu, vamos começar do fim, é que, de acordo com fontes americanas, e não só americanas, né, de acordo com o New York Times e outros grandes jornais mundiais, Israel conduziu uma operação, né, um ataque cirúrgico pontual contra o radar do sistema de defesa antiaéreo S-300, que está alocado para proteger a base nuclear de Natanz, né, a usina, é um nuclear facility, é um lugar de pesquisa e desenvolvimento nuclear iraniano de Natanz, que é um dos mais importantes. Natanz ou em Isfahan? Isfahan, desculpa, me enganei. Em Isfahan. Na verdade, isso é um sinal que Israel deu aos iranianos, de que Israel, consegue proteger o seu país com uma grande coalizão, mesmo que seja atacado por centenas de mísseis e foguetes e drones que eles fizeram no sábado retrasado, e que Israel consegue furar o sistema antiaéreo que eles possuem, que é o mais avançado que eles possuem, que é o S-300, fabricado na Rússia. E Israel destruiu o radar desse sistema, ou seja, Israel não danificou o sistema onde estão os mísseis, ele danifica o radar do sistema, só que sem o radar o sistema não funciona. O míssil de Israel foi disparado provavelmente de um caça F-35 que não sobrevoou o território iraniano, nem Israel e nem a Jordânia, provavelmente usando o espaço aéreo iraquiano. Além disso, tem relatos de drones que também atingiram algumas regiões ali, ou perto dessa base, ou para tentar despistar o sistema. Esses drones, aparentemente, se realmente atingiram os seus alvos, eles foram decolados de dentro do Irã, são drones israelenses decolados de dentro do Irã, o que já também mostra uma capacidade operacional do exército de Israel de fazer com que os seus parceiros iranianos que são contra o regime iraniano atuem a favor de Israel de dentro do país. Isso, na verdade, isso encerra essa questão entre Israel e Irã pelo seguinte fato: o Irã atacou abertamente Israel pela primeira vez na história. Esse ataque que o Irã efetuou há 8 dias atrás fez com que os israelenses, junto com os sauditas, os jordanianos, os Emirados Árabes e uma série de outros países como Estados Unidos, Inglaterra e França, protegessem os céus para que não entrasse, não penetrasse nenhum míssil, nenhum drone. E 99% do que eles atiraram foi interceptado pela defesa aérea israelense dentro de uma grande coalizão de outros países. Isso fez com que o regime iraniano não conseguisse atingir os seus alvos. Aí veio a resposta israelense, que todo mundo estava temendo que ia ser uma grande resposta. E Israel fez uma resposta muito, muito, muito simbólica, vamos colocar dessa forma. Um míssil que destruiu uma coisa, mas essa coisa que eles destruíram é muito importante, porque isso demonstra a vulnerabilidade do exército iraniano para proteger o Irã, demonstra a vulnerabilidade que o Irã tem em relação à sua defesa dos seus locais estratégicos.
Na verdade, o que Israel fez aqui foi restabelecer a dissuasão. Vocês não vão conseguir atingir o nosso território e nós conseguimos atingir o seu território. Então é melhor parar por aqui, porque Israel tem mais, nesse sentido, menos vulnerabilidades e mais poder de defesa, e o Irã tem mais vulnerabilidade e menos poder de defesa. Quem são hoje os aliados de Israel nesse momento, André? Inclusive, a gente falava sobre isso quando houve o ataque, os mísseis do Irã lançados. A gente olhou aquelas imagens impressionantes, né, nos céus de Jerusalém e os mísseis sendo contidos pelo domo em Israel, mas houve também um grande apoio, né, nessa defesa. Então, eu queria entender quem são hoje os aliados de Israel nesse momento de tensão. Então, vamos colocar dessa forma, né? Depende qual é o tema, né? Tá. Se a gente fosse colocar, por exemplo, entre Israel e a questão com Gaza, com os palestinos, em relação ao Hamas, é obviamente que os países como França, Inglaterra, Estados Unidos estão do lado de Israel na sua luta contra o Hamas. No caso da sua luta contra o Hamas, não necessariamente países árabes vão estar do lado de Israel, ajudando Israel na sua luta contra o Hamas, apesar de que esses países árabes como Egito, Jordânia e outros consideram o Hamas um grupo terrorista. Muitos deles desprezam o Hamas, desprezam a ideologia do Hamas e acham ela problemática para a causa palestina no sentido nacional. Agora, a questão iraniana é diferente do Hamas e da questão palestina. O Irã, ele coloca todos os países da região em risco. O Irã tem uma atitude imperialista e agressiva na região. O Irã ele financia grupos terroristas não apenas palestinos, mas também libaneses, iemenitas, iraquianos. Então ele desestabiliza a região com seus tentáculos e com esse financiamento que passa de 3, 4, 5 bilhões de dólares por ano que o Irã gasta com esses grupos em várias regiões. Então, nesse sentido, quando o Irã ataca Israel, ele está atacando o território israelense, ele está infringindo a soberania israelense, é desestabilizador para o Oriente Médio. E se o Irã conseguir um programa nuclear, ele vai ficar ainda mais agressivo, porque ele vai construir um guarda-chuva nuclear que vai dar mais coragem ainda aos grupos a fazerem as suas ações. Então, nesse sentido, Jordânia, Arábia Saudita e Emirados Árabes ficam do lado de Israel, porque não tem necessariamente a ver com a causa palestina, tem a ver com os seus interesses nacionais desses países pela calma e prosperidade na região. E, portanto, quando o tema é Irã, quando o tema é a agressividade que o Irã tem em relação à região, esses países se colocam do lado de Israel para proteger, a soberania também de Israel, para poder ajudar Israel a proteger a sua soberania, e também sabendo de que se o Irã atinge os seus alvos, a escalada da violência vai ser muito maior, porque se Israel realmente tiver baixa, se realmente morrerem muitos civis, Israel vai ter que escalar a sua resposta. Como não morreu ninguém, não porque os iranianos não queriam, mas por causa do sistema de defesa aérea israelense é muito avançado, um dos melhores do mundo, os israelenses fizeram um ataque muito pontual, que os iranianos logo de cara negaram que ele aconteceu, tentaram fazer um downplay, né? Tentaram minimizar os danos, mas a gente já sabe aí de fotos de satélite, o New York Times já trouxe o dano ao radar desse sistema. Então, dependendo para qual tema você pergunta, você tem aliados mais fortes e países. Não quer dizer que a Jordânia e a Arábia Saudita são contra a existência de Israel, mas em relação à causa palestina, eles são aliados dos palestinos. Em relação à guerra entre Israel e o Irã, eles vão acabar se aliando a Israel. E quais são os riscos, André? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do Irã, né? Hoje, quais são os riscos que o Irã oferece à paz nessa região? A gente e a gente sempre acompanha com muita apreensão a questão das pesquisas nucleares, né? Inclusive há uma série de contenções internacionais a respeito dessa investida iraniana. Queria que você explicasse um pouco para a gente o que é o Irã, como dentro do Irã mesmo existe uma grande oposição a esse governo autocrata, teocrata. Queria que você explicasse para a gente e essa ameaça, já que é um governo que funciona muito à base de financiamento desses grupos terroristas. Bom, o Irã é hoje a República Islâmica do Irã, o regime iraniano, a gente poderia dizer assim, diferentemente do povo iraniano, da história do Isso. Irã, da história do país persa, um país lindo de 90 milhões de pessoas, super rico culturalmente, com uma cultura milenar.
Agora, o regime iraniano, né, que deu fim a outro regime que também era ditatorial, que era o regime do Shah, o regime da República Islâmica, ele é um regime teocrático, ditatorial, onde a religião é a constituição. Então, eles não têm lá nenhum tipo de liberdade individual, tudo funciona à base da interpretação que eles têm da religião, e para poder continuar se sustentando no poder, regimes com esse tipo de característica tendem a serem agressivos e construírem uma série de elementos militares para poder conseguir fazer com que o regime nunca seja deposto, né? Então, o regime iraniano, né, esse tipo de ideologia visa a expansão da revolução. Foi a primeira vez que um grupo de religiosos fanáticos conseguiu conquistar um país. A gente poderia fazer um exemplo paralelo ao Estado Islâmico. Não estou comparando no formato de como eles fizeram o gerenciamento da população que eles conseguiram controlar por um certo tempo no Estado Islâmico, na Síria e no Iraque, mas a ideia é a mesma. É um Estado baseado na lei religiosa, da interpretação deles da lei religiosa, que é uma interpretação super radical da religião. Qualquer religião, se você pegar radicais e dar um país, eles vão interpretar a religião de uma certa forma super radicalizada e vão acabar infringindo nos direitos individuais das pessoas. É isso que aconteceu no Iraque e na Síria com o Estado Islâmico, é isso que acontece em Gaza com o Hamas, é isso que acontece com o Irã depois da Revolução Islâmica. E, portanto, para poder fazer com que os seus objetivos sejam alcançados, eles sustentam grupos terroristas que são considerados grupos terroristas por diversos países, como o Hezbollah, o Hamas, a Jihad Islâmica, os Houthis no Iêmen, que acabam fazendo com que eles consigam lutar guerras por procuração. O Irã, através desses grupos, ataca países e locais e não está atacando do território soberano iraniano, não recebe uma resposta em território iraniano. Então é muito conveniente para o regime. Ele usa terceiros para atacar outros e esses terceiros que são atacados de volta e não o regime iraniano. Isso mudou durante a guerra em Gaza agora, porque o regime iraniano tem aí as guardas revolucionárias, a gente sabe que é um exército paralelo, muito mais forte que o exército normal do Irã. O chefe das guardas revolucionárias que trocou, que entrou no lugar do Qasem Soleimani, que então foi morto pelos Estados Unidos em 2020 no Iraque. Lembrando a todos que as guardas revolucionárias são considerados um grupo terrorista pelos Estados Unidos e outros países. Então, existe um braço internacional, Pétria, dessas guardas revolucionárias chamada de Forças Quds, Forças Jerusalém. Eles usam o nome Jerusalém em árabe para dar o nome a essa força que seria o braço internacional das guardas revolucionárias, responsáveis basicamente de visitar esses grupos, visitar esses comandantes, fazer treinamentos, ajudar com logística, ajudar com armas, construir o poder de fogo, construir estratégias. E o Zahid, que era o chefe do braço internacional das guardas revolucionárias, ou seja, das forças Quds, na Síria e no Líbano, estava se reunindo num prédio adjacente à embaixada iraniana, do lado da embaixada iraniana em Damasco, alugado pelas guardas revolucionárias, se encontrando com outros 7 membros das guardas revolucionárias, e ele estava ali ativamente fazendo estratégias para transferir armas para o Hezbollah, que tem atirado em Israel desde o dia 8 de outubro. Ele participou de todo o que a gente chama do planejamento grande do 7 de outubro, né? O Hamas treinou no Irã, teve ensinamentos, teve know-how que foi passado ao Hamas para poder existir o 7 de outubro. Então ele tem aí uma mão no atentado do 7 de outubro, e Israel, supostamente, porque Israel não assumiu a autoria do atentado, mas de acordo com a mídia internacional e com fontes que disseram coisas em anonimato, ele foi esse ataque na Síria destruiu esse prédio e matou essas 7 pessoas. O Irã falou que ia responder diretamente contra Israel, e Israel depois fez esse revide também sem assumir a autoria do ataque. Israel não assume a autoria, Pétria, por uma estratégia de não escalar, porque quando um país assume a autoria, você acaba escalando. Então Israel não assume a primeira e nem a autoria da semana passada. A questão é que o Irã vai ter que começar, os israelenses e os americanos, a ideia deles, só para terminar, é de que os iranianos, o regime iraniano vai começar a pagar um preço no território iraniano pelo seu envolvimento em questões militares de ataques no Oriente Médio. Ou seja, eles...
Eu quero só, pegando o gancho nisso que você está colocando agora, tem uma questão muito importante levantada aqui por um ouvinte nosso, o professor Shair Abdullah. Olha que interessante, ele é muçulmano, ele fala assim: Pétria, quero colocar uma questão e eu vou jogar essa questão para o André, professor. Ele fala assim: eu digo para você que Israel não vai conseguir atacar o Irã a ponto de fragilizá-lo, tanto que precisou de aliados para proteger seu sistema antimísseis. Os iranianos descendem dos persas que estão acostumados ao combate ferrenho. Queria que você falasse um pouco disso, pegando o gancho nisso que você estava explicando para a gente, porque, enfim, são povos que também estão já, não sei se a gente pode falar isso, acostumados a esse embate historicamente, né, André? Então, eu considero o seguinte, né? Primeiro, eu acho que os persas, a gente tem que fazer uma diferenciação entre os persas e o regime atual, que é composto também por persas e não só por persas, tem outras etnias dentro do próprio Irã, né? A questão aqui é o seguinte: depois da Revolução Islâmica em 79, teve uma guerra de 10 anos entre Irã e Iraque, que matou 1 milhão de pessoas. Ao mesmo tempo, eu respondo também ao professor e a você, que o povo persa é um povo pró-paz. E a gente tem visto e tem acompanhado as mídias sociais iranianas, onde o povo iraniano é a favor que exista paz entre israelenses e iranianos e exista paz entre o Irã e Israel. Isso só não existe por causa da Revolução. Lembrando a todos que o Irã foi o segundo país muçulmano a reconhecer o direito de Israel de existir e o estabelecimento de Israel em 1949, depois da Turquia. E só não existe esse reconhecimento depois da Revolução, 30 anos depois, em 79. Então, assim, o Israel demonstrou com o ataque, aí eu discordo do professor, ele demonstrou no sábado, se realmente esse ataque aconteceu por parte de Israel, a gente assume que sim, né, de acordo com a mídia internacional, ele demonstrou que o Irã tem a parte mais sensível, mais vulnerável, e dentro dos seus sistemas de defesa, esse sistema também está vulnerável e não consegue atingir um míssil de um F-35 israelense, que foi atirado por Israel sem ajuda de nenhum aliado. E aí é uma questão que eu quero fazer uma separação. Existe a defesa e existe o ataque. Israel sim teve ajuda na defesa, e está tudo bem você ter ajuda numa defesa, né? Os Estados Unidos também tiveram ajuda dos soviéticos para vencer os nazistas, e os soviéticos tiveram ajuda dos americanos e dos ingleses para vencer os nazistas, no fim das contas. Só que no ataque especificamente que aconteceu no sábado, Israel não teve ajuda, e foi um míssil, 2 mísseis, é algo muito pequeno, muito pontual, que destruiu um radar de um sistema antiaéreo. Mas isso é um gesto. Aí sim, eu poderia usar a frase do chanceler brasileiro, Celso Amorim, aí sim seria um gesto, né? Isso é um gesto que Israel fez para mostrar para os iranianos: vocês estão mais vulneráveis do que nós estamos. O sistema antiaéreo israelense ele é muito poderoso, mas a quantidade de mísseis que o Irã tem e pode atirar esses mísseis de uma só vez pode fazer com que canse o sistema israelense, e nenhum país é hermético, nem os Estados Unidos, nem a Rússia e nem a China. Se você jogar 3 mil mísseis na China, é capaz de 1.000 baterem um alvo, mesmo a China tendo um dos exércitos mais poderosos do mundo. Então, a defesa aérea israelense foi muito eficaz junto com essa coalizão, e eu acho que essa coalizão faz parte dessa capacidade israelense de política internacional junto com os países árabes da região para proteger os céus de Israel, que protegeram também locais islâmicos, protegem palestinos, protegem árabes israelenses, protegeram a mesquita, a gente viu lá no caso, cenas... protegeu Jerusalém, né? Protegeu Jerusalém, protegeu o domo o domo de ouro, né? A mesquita de Al-Aqsa, a esplanada das mesquitas, que a gente viu aí vários artefatos explodindo no ar, ou seja, se esses mísseis iranianos passam e batem lá, eles vão destruir um lugar islâmico. Então, no fim das contas, é de interesse dos países árabes cooperarem nesse sentido. Isso não quer dizer que eles estão se colocando a favor de Israel na causa palestina. Eles são a favor de 2 estados, eles são críticos de Israel em relação a Gaza, mas uma coisa não tem muito a ver com a outra nessa questão. André, 1 minutinho a gente tem para entrar no Repórter CBN. Eu queria só saber o que você acredita agora para os próximos dias, assim, com essa questão, com esse míssil, né, de Israel em relação ao Irã. Isso deve acalmar um pouco essa tensão que havia? Qual é a previsão? Como é que a gente pode acompanhar o noticiário aí para os próximos dias, André? Eu acho que vai depender muito do que as guardas revolucionárias e o braço internacional vai fazer. Ou seja, agora, nesse momento, eu acho que já acalmou.
os iranianos disseram, minimizaram o que aconteceu internamente. Eles minimizam internamente para não se verem obrigados a responder, porque eles disseram que iam responder, aí eles minimizam o que acontece para não ser obrigados a descumprir o que eles ameaçaram. Então eles falaram que se Israel fizesse o mínimo gesto, eles iam responder com mais força. Aí Israel fez o mínimo gesto e eles não responderam. Então eles minimizam para não serem obrigados a responder. Israel não assume porque Israel não quer escalar e também não tem essa questão da humilhação. Israel não quer humilhar desnecessariamente os iranianos para eles se sentirem obrigados a responder. Então, nesse momento, as coisas acalmaram. Agora, vai depender muito do que as guardas revolucionárias e as forças Quds, o braço internacional dela, vai continuar fazendo na Síria e no Líbano em relação ao armamento do Hezbollah. Se eles continuarem fazendo as ações que eles estão fazendo e o Hezbollah continuar fazendo as ações que estão fazendo, a gente vai ter, eventualmente, nos próximos meses, talvez uma escalada com o norte, porque Israel já definiu que dia 1 de setembro as pessoas que foram evacuadas do norte de Israel precisam voltar para suas casas, são 80 mil pessoas, e o ano letivo nas escolas começa. Então Israel disse, ou as coisas se resolvem diplomaticamente com a fronteira norte, ou vai ter que ser resolvido militarmente. 80 mil pessoas fora de suas casas ali na região norte de Israel. André, muito obrigada pela gentileza aqui em conversar com a gente nesse momento para falar. Inclusive, estou recebendo dezenas de perguntas que eu queria muito conseguir ter tempo de endereçar a você, que sempre responde com muita clareza, seja qual lado que venha, né, André, a pergunta. Muito obrigada aqui pela gentileza. Um bom final de semana, bom começo de semana para você também. Bom domingo para vocês também. Tchau, tchau.